Continuando a nossa série de mensagens, Gênesis e o teatro da glória de Deus. Gênesis e o teatro da glória de Deus. Gênesis 18, versos de 1 a 15. A palavra de Deus diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apresentou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que riu Sara? Por que Sara riu? Dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Oremos mais uma vez. Senhor, diz a tua palavra, ilumine nossos olhos e nossos corações para que entendamos a tua palavra e possamos ser edificados, desafiados, encorajados pela tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui durante já algum tempo nessa jornada no livro de Gênesis e nós na semana passada vimos no capítulo 17 como Deus fez uma aliança e circuncisão com Abraão. E nós vimos no verso de número 1 do capítulo 17 que Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. E então apareceu a ele e disse o seguinte: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então Deus muda o nome de Abraão,
Deus muda o nome de Sara, e então ele institui a circuncisão como uma marca de demarcação do povo de Deus. Quem é e quem não é povo de Deus. Então a circuncisão foi instituída e marcada então a etnia, ali onde quem era povo de Deus. Então aqueles que tinham esse sinal da aliança de Deus era então enxergado, visto como povo de Deus. E agora nós chegamos ao capítulo 18. Então eu quero dividir nossa mensagem nessa manhã em 3 pontos, de acordo com a estrutura do que o nosso texto é proposto aqui. Primeiro, dos versos 1 a 2, nós vemos a aparição dos visitantes divinos. Depois, dos versos 3 a 8, nós vemos a hospitalidade radical de Abraão. E então, por fim, dos versos de 9 a 15, o anúncio do nascimento de Isaac. Então, nesses primeiros 2 versos, nós enxergamos a aparição dos visitantes divinos. A primeira coisa que nós observamos é que no verso de número 1 é dito o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Essa aparição do Senhor, essa nova aparição do Senhor, ela é curiosa. Sabe por quê? Porque quando se você observa atentamente o texto, não tem muito tempo, talvez dias, talvez algumas semanas, após a primeira aparição aqui no capítulo 17. Faz pouco tempo. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos no capítulo 21, ainda quando é o nascimento de Isaac, no verso 5 do capítulo 21, você pode observar e ver que Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Ou seja, no capítulo 17 ele tinha 99, no capítulo 18 nós vemos que é dito que em 1 ano ele teria o filho, então faz pouco tempo que ele tinha aparecido a Abraão. Outro ponto importante para a gente entender aqui é que fazem 24 anos aqui que a promessa tinha sido feita a Abraão. Uma espera longa. 24 anos. Ou seja, após 25 anos da promessa que ele fez lá no capítulo 12, no verso 4 de Gênesis, quando Abraão tinha 75 anos, é que então agora, depois de 25 anos, Abraão vai ter a promessa. Aí a gente começa a entender um pouco de Abraão, né? Às vezes a gente olha assim apressado no texto e fala assim, mas que bicho agoniado. Deus prometeu, ele vai dar. Por que ele está tão preocupado, tanto agonia? Ele vai ficando velho, né? Então esse é o ponto, ele está ficando velho, Sara está ficando velha, e ele não vê a concretude daquilo que Deus prometeu. Vai ficando cada vez mais impossível de aquilo que Deus prometeu se concretizar de acordo com a ótica e perspectiva humana. Então, por isso que novamente Deus vem aqui no capítulo 18 e é o próprio Deus que aparece. Quando nós olhamos, são 3 homens que são apresentados aqui, só que o que Abraão diz e o que fica registrado aqui no texto, se você observa o próprio versículo de número 1, talvez na sua Bíblia esteja tudo o Senhor em caixa alta. Sim ou não? Senhor, toda caixa alta. Isso quer dizer que é o nome reservado de Deus, Yahvé, que está aqui no texto. Né? Então, quem aparece é o próprio Deus. E então continua no verso 2, 3 homens estavam de pé. Então Abraão corre e se prostra em terra e diz, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante. Mas não somente aqui, mas no decorrer do texto fica evidente que um deles é o próprio Senhor. Qual a razão disso? Porque quando nós olhamos, por exemplo,
que este visitante divino aqui, além dos anjos, tem alguém que tem soberania, que ele sabe os pensamentos de Sara, que ele consegue identificar de que Sara pensava no seu próprio coração. E só quem pode fazer isso é o próprio Senhor. Ele é onisciente, ele tem todo o poder para prometer a Sara e a Abraão aquilo que só Deus pode cumprir. Ele promete que daqui a 1 ano eles dariam então um filho. E a razão da visita desses 3 homens, desses 2 anjos e o próprio Senhor, a razão é de que o Senhor mais uma vez vem confirmar a promessa da aliança. Mas dessa vez veio trazer uma data para que os eventos prometidos há anos se concretizem. Por que então Deus aparece mais uma vez, em tão pouco tempo, a Abraão e Sara? Nós entendemos o seguinte, tudo pelo contexto que está acontecendo aqui, muito provavelmente Abraão não conseguiu convencer Sara. Não conseguiu convencê-la de que isso de fato aconteceria, porque afinal de contas são 24 anos em que Deus aparece e diz: vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia da praia. Mas no final das contas as coisas não evoluem, as coisas não acontecem. Então Deus vem, faz uma aliança da circuncisão com Abraão. E então, ao que tudo indica, Sara ainda era incrédula a esta proposta, a essa promessa de Deus. Deus vem mais uma vez convencer, trabalhar no coração daqueles que ouvem a sua promessa. Quão dura é a espera, irmãos? Quão dura é esperar a promessa de Deus para que ela se concretize. O texto nos mostra que esse tempo causou então uma certa incredulidade no coração desta família. Os anos se passam e tudo que você enxerga são impossibilidades. Esta é a razão que Deus reitera por diversas vezes as suas promessas ao casal, para que permaneçam no caminho da esperança enquanto esperam. E isso também, meus irmãos, serve para nós hoje. Precisamos ouvir o que Deus diz em sua palavra de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você já percebeu que muitos temas na Bíblia são tratados diversas e diversas vezes, de novo, e de novo, e de novo? Inclusive tem um livro na Bíblia, né, que é Deuteronômio, que é como se fosse uma renovação da lei. A segunda lei não é bem... é uma pregação da lei. Deuteronômio é a pregação da lei. É como se Israel já tivesse recebido e agora tem uma pregação a respeito desta lei. A razão é essa. Deus precisa, é a maneira como nós aprendemos, por repetição. Repetição. Você já ouviu sobre redenção, mas você precisa ouvir de novo. A ceia precisa ser repetida e repetida e repetida, porque nós precisamos ouvir novamente sobre as promessas de Deus para nós. Nunca devemos nos cansar, porque na verdade nós estamos ouvindo, quando nós saímos daqui do ambiente de culto da igreja, nós somos bombardeados por promessas. Nós somos, então, levados a crer em promessas de felicidade, de alegria, de contentamento que não está enraizado na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ouvir repetidas vezes as promessas de Deus, ser encorajados no caminho da espera. Porque quando você e eu negligenciamos o caminho dos meios de graça que Deus desenhou para que sejamos mantidos nutridos e com esperanças renovadas, nós podemos cair na incredulidade.
Deus desenhou para nós, o povo de Deus, meios de graça. O que é isso? Meios de graça são esses meios que Deus opera para que sejamos nutridos, para que cresçamos na fé. E alguns desses meios são a oração, a leitura da palavra, jejum, o ajuntamento do povo de Deus no culto. Tudo isso são meios que Deus desenhou para que nós sejamos nutridos na nossa fé, para que sejamos então transformados, para que possamos então ser treinados a viver neste mundo com fé. E quando nós negligenciamos esses aspectos da nossa fé, nós então começamos a duvidar, começamos então a tropeçar na nossa fé. É por isso que Deus então nos mantém ouvindo. E aí nós olhamos o segundo ponto. Nós vemos que Deus vem até essa família, e ao vir até esta família, então Abraão, é dito ali no verso 3, que ele se prostra, ele diz: se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Primeira coisa que nós observamos aqui, que há uma hospitalidade radical da parte de Abraão. Nós vemos o modo da hospitalidade dele, que é rápida. Perceba que o seu corpo cansado e a sua posição social não o impediram de agir com agilidade, observando as necessidades dos seus visitantes e tentando então atendê-las. Ele insiste que eles fiquem, oferece água, sombra e comida. Ele corre então para falar com Sara para que ela prepare pães para esses visitantes. Mas não somente isso, você observa também que há uma hospitalidade rápida, mas também sacrificial e generosa. Ele pede então para que Sara amasse 3 litros de grãos para fazer pão. 3 medidas. Essas 3 medidas equivalem a 8 litros de grãos. É pão demais. São muitos pães. Ele pede para que seja matado um novilho, né, ou seja, um boi novo, tenro e bom, né, ou seja, macio, um boi bom. Ele não vai e fala assim, vai lá e pega do pior boizinho que tiver, ou aquele que está quase morrendo ali, e vai lá e mata ele, traz logo para a gente fazer um churrasco. Ele traz coalhada e leite. Tudo isso, meus irmãos, caracteriza, configura a maneira como Abraão recebe esses estranhos na sua casa. Como ele então oferece hospitalidade àqueles a quem ele não conhece. E a gente precisa então se perguntar o que é hospitalidade. A hospitalidade é acolher o estrangeiro como um de nós. É acolher aquele que é estranho como sendo parte da nossa comunidade. Então, acolher alguém como família. Levítico 19:34 diz assim: o estrangeiro residente que viver entre vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então lembrem que Moisés está escrevendo Gênesis e os outros 4 livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele está escrevendo para uma audiência que é o povo que saiu do Egito está prestes a entrar na Terra Prometida. E esse povo, então, ele está lendo que o patriarca estava acolhendo estrangeiros. E que é exatamente algo que era esperado de Israel como nação, como povo.
que essa atitude era uma atitude esperada pelo povo de Deus, que eles deveriam acolher estranhos, assim como eles uma vez foram estranhos na terra do Egito. É como se como Moisés estivesse dizendo o seguinte: vocês sentiram na pele o que é ser estranho em uma terra estranha e não ser parte daquele povo? Pois é, então coloque-se na pele daqueles que estarão entre vocês como estranhos e tratem-nos como vocês gostariam de ser tratados. Amem-no como a si mesmos. Amem como vocês se amam. É essa a expectativa de Deus para o povo dele quando se refere à hospitalidade. O Novo Testamento, ele nos ensina algo sobre isso também. Hebreus capítulo 13, verso 2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Ela está se referindo, está fazendo uma alusão exatamente a esse texto que nós estamos tratando. Hebreus capítulo 13, verso 2 está dizendo: lembre-se da hospitalidade, porque foi praticando a hospitalidade, foi praticando o acolhimento daqueles que são estranhos, que alguns acolheram anjos. E o que significa isso para nós como igreja? O que significa para nós como cristãos? A primeira coisa, não é à toa que um dos ministérios da nossa igreja se chama Ministério de Hospitalidade. Hospitalidade é exatamente isso que a gente tenta praticar, né, por meio de receber aqueles que vêm até a igreja com um café, com uma boa conversa antes do culto, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos receber essas pessoas que nos visitam, que nós acolhamos a essas pessoas que podem ser para nós estranhos no rosto, porque talvez nós nunca vimos essas pessoas, mas que elas se sintam parte, que elas se sintam de fato acolhidas, que elas não se sintam em um ambiente hostil e um ambiente estranho. Que elas possam encontrar um abraço, que elas possam encontrar um amor genuíno, um amor cristão em nosso meio. Se engaje, portanto. Isso não é um trabalho, apesar de ser um ministério, mas isso é um trabalho da igreja. Não quer dizer, portanto, que aqueles que estão numa escala da hospitalidade é que são responsáveis por acolher aqueles que nos visitam. Mas todos nós, como cristãos, somos chamados a engajarmos com aqueles que é estranho a você e a mim. Não apenas com aqueles que é de fácil relacionamento. Porque o mundo se relaciona dessa maneira e a beleza da igreja está nesse aspecto. Um dos aspectos da beleza da igreja é este. Porque no mundo você consegue fazer grupos por afinidade. Então, eu me relaciono com pessoas que, né, são profissionais da área de TI, né, então é fácil de conversar, é fácil de ter um diálogo, de falar sobre problemas da vida diária, né, dos bugs, dos problemas em produção. Ou talvez com pessoas da mesma faixa etária. Agora, qual a diferença da igreja com o mundo? Porque o mundo anda dessa maneira. Mulheres com mulheres, homens com homens, crianças com crianças, jovens com jovens, adolescentes com adolescentes. E a gente, então, às vezes chega na igreja e fica, poxa, não tem nenhuma tribo que eu me encaixo. Isso não deve acontecer, é óbvio que é mais natural que isso aconteça, mas não deve ser a única maneira de nós termos relacionamentos significativos na igreja. Uma igreja, ela é de fato, mostra a sua beleza por estes relacionamentos que, se não fosse a cruz do nosso Senhor Jesus, nós não teríamos relacionamentos significativos como estes. De pessoas mais velhas
com um bom relacionamento com pessoas mais jovens. Não é isso que Tito vai ensinar no capítulo 2. Mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a amar ao Senhor. São esses relacionamentos que são esperados na igreja de Cristo. Um relacionamento que somente a cruz e somente o Evangelho podem produzir. Portanto, o meu encorajamento para você nesta manhã é de que você procure justamente aqueles que são diferentes de você, para se relacionar também, para buscar ouvi-los, para buscar acolhê-los, para buscar então esses relacionamentos, e talvez sejam os relacionamentos mais difíceis, porém também os relacionamentos em que nós possamos ajudar e ser ajudados. Se nós nos mantivermos em nosso mundinho, se nós nos mantivermos quietos, sem envolvimento, porque talvez esse é o seu jeito, é um problema. Perceba que Abraão, ele faz de tudo o que ele pode para acolher estranhos. E quando é estranhos aqui, é estranhos mesmo. Ele nunca os viu. Mas ele então recebe eles com muita alegria. Mas também como cristãos individuais, o que isso significa? Significa que nós podemos abrir as nossas casas, o nosso bolso e nos dispormos e abrir o nosso coração para recebermos pés estranhos debaixo da mesa. A hospitalidade, meus irmãos, é algo que muitas pessoas reclamam daqui de Brasília, né? Que é uma grande dificuldade, né? A gente abrir a nossa casa. Eu penso assim que muitas vezes as mulheres elas têm esse receio, né, de que precisa estar a casa impecável, bem arrumadinha, né, se chegar de surpresa já enlouquece, porque, né, precisa estar as coisas arrumadas, a louça bem posta, a mesa posta e tudo mais, e a gente coloca tantas barreiras para receber amigos, para receber pessoas na nossa casa que a gente acaba nunca fazendo. Porque o ambiente ideal, às vezes, é muito cansativo. E é exatamente esse o ponto que, às vezes, a gente não abre a porta das nossas casas. Por quê? Porque é extremamente cansativo. A gente tem que, sabe, fazer uma faxina, ir para o banheiro, sabe, colocar a mesa, comprar comida e tal. E fala assim, quer saber? Não. Deixa isso para lá. Mas essa manhã, Deus quer nos encorajar, nos desafiar a que enxerguemos a nossa casa como um posto missionário, a que enxerguemos nossa casa como um lugar em que o evangelho é compartilhado, que o amor ele é compartilhado de maneira bela em nossas casas, ao recebermos pessoas estranhas, porque como que começa um evangelismo? Às vezes a gente já quer chegar na pessoa e já falar assim: aqui está o evangelho, é assim, senão você vai para o inferno. Meus irmãos, as pessoas, muitas vezes, elas não vão ouvir, por mais fiel que seja a nossa pregação, por mais fiel que seja a nossa exposição do evangelho, elas não vão ouvir se elas não forem acolhidas, né? Se elas não confiarem na sua pessoa, se elas não entenderem que você está preocupado com o bem-estar delas. E que muitas vezes uma boa conversa, uma conversa espiritual, vai surgir quando nós abrimos a nossa casa. Quando nós chamamos a pessoa para algum lugar para comer. É a mesa. É a mesa que nós nos relacionamos. É a mesa que nós ouvimos as pessoas. Tem um acróstico que a gente, bem no início da plantação, a gente trabalhou ele para que a gente pudesse intencionalmente alcançar pessoas do nosso círculo, que era o Bless. Não sei se alguns lembram aqui dele, que eu não vou me lembrar do acróstico em português,
É porque americano gosta de acróstico, eles são bons nisso, na verdade. E às vezes a gente é difícil de fazer, mas basicamente o primeiro é begin to pray. Comece orando. Primeira coisa, você começa orando por pessoas. Você começa orando por essas pessoas que estão no seu círculo. Você começa orando por amigos, se interessando, se importando com essas pessoas, pedindo para que Deus coloque amor no seu coração por essas pessoas que estão perdidas, que precisam do Evangelho, que precisam se encontrar com o Senhor. E depois, então, você começa a ouvir. Listen. Ouvir. Ouvir as pessoas. Quer melhor do que uma mesa para ouvir? Se eu deixar a pessoa falar, saber as preocupações, os medos que ela tem. E então a terceira coisa é o comer. Comer juntos. E você percebe que as coisas às vezes são meio entrelaçadas. Você pode começar orando e convidá-la para comer, mas na comida, na refeição, você ouvir os anseios, os medos dela. E então você consegue compartilhar e servir. Share and serve. Lá no prédio onde eu morava, eu comecei pelo serve, por servir, por orar e servir. Então todas as encomendas que chegavam, como eu trabalho home office, então eu recebia para as pessoas do prédio. Então essa aqui é uma ideia que você pode aplicar na sua vida, na sua vizinhança. Às vezes a gente, ao invés de enxergar pontos em que Deus está agindo, a gente sabe o que a gente faz? A gente vê como uma interrupção na nossa vida. Às vezes a gente olha com aquela pessoa que é chata, né? Eu lembro de uma vez que uma pessoa que havia umas pessoas que ficavam na calçada dela e às vezes ficavam falando alto e tal. E aí, ao invés dela enxergar aquilo como Deus está trabalhando e quer que eu intervenha, o que ela fez? Ela jogou água nas pessoas. Perceba então que nós temos que estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos. Abraão estava muito atento exatamente a esse ponto. Ele viu o cansaço dos seus viajantes, dos seus amigos, vizinhos, e então serviu. Mas por que eu devo fazer isso então? Porque talvez você olhou para isso tudo, achou muito legal, mas não te convenceu. Abraão não é um exemplo muito bom, talvez, para que você possa se dispor a abrir o seu coração, a sua casa. E quando eu digo casa, não necessariamente sua casa. Às vezes pode ser abrir mesmo o espaço na sua agenda para que então você tenha um tempo de mesa com essas pessoas em um outro local. Mas apesar do exemplo de Abraão ser emocionante, desafiador, se trata de estar acolhendo o próprio Deus aqui, não é? Porque aqui que é o grande ponto, né? Ele está acolhendo o Senhor. E aí você diz assim, se eu soubesse que o Senhor fosse lá em casa, se Deus fosse... Aí você ia ver uma mesa posta, bonita. Eu ia fazer de tudo para receber o Senhor na minha casa. Você ia ver alguém agindo igual Marta e Maria. Né? Quem você é, né? Marta ou Maria? Vai para lá, corre para cá. Aí você ia ver como que eu ia ser uma pessoa tão hospitaleira. Mas o grande ponto que nós não devemos esquecer é o que Jesus disse lá em Mateus 25, 34 a 40. Olha o que ele disse. Então, o rei dirá aos que tiveram à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram,
Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O poder, meus irmãos, para que possamos exercitar uma hospitalidade radical, não está no poder da lei, não está no poder da vara, não está em olhar para a hospitalidade como uma obrigação. Não está em olhar para tudo isso e falar assim, agora eu devo fazer isso, para que então eu possa ganhar algumas estrelinhas, alguns pontinhos com Deus, e no final eles possam me dizer, vinde, benditos do meu Pai, entre. Mas na verdade está o poder para nos transformar do nosso egoísmo, da nossa vida autocentrada em nós mesmos, está no refletir no próprio Evangelho. É o Evangelho que nos capacita a exercer uma hospitalidade radical e abnegada. Abraão está fazendo o que Deus o chamou para ser íntegro e viver na sua presença, vivendo corandel. Nós devemos nos lembrar que o grande banquete da eternidade será composto de pés estranhos debaixo da mesa. A mesa do rei será composta de pessoas estranhas de todo povo, língua e nação. Deus nos acolheu, meus irmãos, quando nós éramos estranhos, estrangeiros a Ele. Nos adotou quando éramos órfãos. Foi o nosso noivo quando éramos viúvos. E só podemos acolher outros na família de Deus, porque Deus nos acolheu na sua própria família. Rosária Butterfield escreveu um livro chamado O Evangelho e as Chaves de Casa. Diz assim: a hospitalidade radicalmente ordinária é isso. Usar seu lar cristão de uma maneira diária que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Meus irmãos, esse é o grande desafio para nós, que o Evangelho nos propõe. É que, feitos família de Deus, sendo nós estranhos, estejamos engajados com este mesmo objetivo, a fazer de outros que são estranhos em amigos de amigos, família de Deus. E a terceira parte do nosso texto se concentra aqui no anúncio do nascimento de Isaac. Perceba no verso 9 em diante que há o anúncio e a impossibilidade. O Senhor afirma com certeza que em 1 ano Sara dará à luz a um filho. Só que ao mesmo tempo há a impossibilidade do que está acontecendo, do que está sendo prometido. Perceba, por exemplo, que é dito que eles são velhos e de que cessou o ciclo menstrual de Sara. Portanto, é por isso que ela ri-se em incredulidade. Ela olha para aquilo e fala assim, ela olha para o seu corpo cansado, velho. Ela diz, será que ainda vou ter desejo, esse prazer de ter filho? Será que ainda vou balançar nos meus braços um bebê? Será que eu ainda vou desfrutar dessa promessa de Deus? Eu olho para minhas circunstâncias e eu vejo que é difícil, impossível.
Mas a pergunta que é feita pelo Senhor, ela ainda ecoa para nós nessa manhã. Há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Há algo que seja impossível a Deus? Qual é a sua reação nesta manhã diante das promessas do Senhor a nós? Qual é a sua reação diante das circunstâncias que cercam a você? Você ri em incredulidade ou se apega às promessas de Deus? Quando um parente que há anos que você ora pela sua conversão, ou um emprego, concurso, uma cura, ou que seja, a pergunta se levanta: há algo demasiadamente difícil ao Senhor? Há algo difícil para o Senhor, gente? A resposta a essa pergunta foi respondida de diversas vezes em toda a Bíblia, nas tantas mulheres impossibilitadas de gerarem filhos. Um mar fechado, exércitos maiores e mais poderosos, a morte e a própria salvação de pecadores. O que é difícil para Deus? Nada. Nada é difícil para o Todo-Poderoso, que de uma virgem fez nascer o Salvador. E de sua morte, que após 3 dias na sepultura o ressuscitou para salvar pecadores, coisas que para nós é impossível. Este mesmo Deus continua em atividade hoje e por meio da oração podemos nos achegar ao seu trono de graça e de misericórdia. O que é impossível para Deus? Foi essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus quando ele disse que os ricos é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então os discípulos ficaram atônitos e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Então Jesus diz: aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. Meus irmãos, eu quero te encorajar nessa manhã a não desistir de orar. A não desistir de orar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. As promessas que Deus tem feito a você. Porque Deus continua em atividade hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 25 anos se passaram. Quanto tempo será que nós somos estimulados a desistir de orar? Talvez você já diga: já estou cansado, já fazem 10, 15, 20 anos que tenho orado e eu não tenho visto nada acontecer. Continue, persevere na oração, porque o Senhor não tarda. O Senhor não tarda. Como foi dito na semana passada. O Senhor não tarda. Ele age no momento exato. Eu quero te desafiar ainda mais com 3 aplicações. A primeira delas é que a hospitalidade com os irmãos de nossa igreja começa com nós nos abrindo a conhecer e se envolver e interagindo em diversos contextos da igreja. Eu quero te desafiar a se envolver mais nas atividades fora de culto, a se envolver com outros membros que talvez você ainda não tenha familiaridade. Né? Existem alguns contextos, né, como a comunidade transformadora durante a semana, que é um momento propício e que, inclusive, é um momento em que nossos anfitriãos são muito hospitaleiros. É um momento em que nós nos sentimos, de fato, aqui na casa de Abraão, né? Muito bem acolhidos. Então, esse é um momento. Há outros momentos, e talvez você espere, né? Tem uns encontros de mulheres, tem encontros de homens, a gente tem
tentado ser um pouco mais regular nesse tempo, mas às vezes é um momento que você pode criar. Não espere, às vezes, esse momento ser um momento institucional, né? Uma programação oficial da igreja, mas converse com alguém, chame alguém para ter esse momento de compartilhamento, de ouvir, sabe? De tomar um café, de fazer, de conversar, de correr, de pedalar, de, sei lá, alguma coisa assim. Segunda coisa, o que você hoje precisa da intervenção do nosso Deus? O que te é impossível? Não ria em incredulidade, mas em fervente oração suplique que o Senhor faça o que somente Ele pode fazer. Não desanime-se, já faz muito tempo que tem orado e que aguarda então o Senhor, a ação do Senhor em seu favor. Como vimos na semana passada, o Senhor age no tempo certo. Que os 25 anos que Sara e Abraão esperaram foi o tempo certo para que o Senhor transformasse a impossibilidade em realidade, tirar vidas de corpos amortecidos pelo tempo. Meus irmãos, que é impossível para Deus. Terceiro, o anúncio do nascimento de Isaac tem muitas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Diante da impossibilidade de uma virgem conceber, anjos anunciam aquele que fora prometido pelo Senhor e que o filho que seria gerado abençoaria as famílias da terra. Na verdade, Isaac é uma sombra do Messias que viria e que nos faria rir, não de incredulidade, mas de alegria, por termos o nosso Salvador por nós. Vamos orar. Senhor, eis-nos diante de Ti, Senhor. Nós queremos nessa manhã nos apegar